Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto, né, que é muito importante para nós no momento em que nós estamos vivendo, né, onde nós vemos aí doenças irrompendo, né, muita gente morrendo por causa das enfermidades, dos vírus letais, né, que tem assolado hoje a raça humana. Mas isso já estava escrito para esse fim, né? Isso iria acontecer porque a palavra de Deus, ela não passa, ela tem que se cumprir, e tudo que nós estamos vendo hoje são cumprimento das escrituras, né? E eu tomei aqui uma escritura e queria falar um pouco sobre o germe da vida de Deus. Então olha só, e nós lemos aqui uma escritura em Coríntios capítulo 4 que diz assim, olha só: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças, para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o exterior contudo se renova de dia em dia. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala das grandes provações que sobrevinha, né, a ele e a todos os que ministram o evangelho, né? E olha só, irmãos, lá naquele tempo, lá atrás, esses homens que pregaram o evangelho, a maioria, 100% deles expuseram a sua vida e até mesmo selaram o seu destino, a sua fé, com a sua própria vida, tendo o seu próprio sangue derramado. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que por meio, né, dessas provações, dessas lutas, dessas perseguições que sobrevinha a eles, ministro do evangelho, isto ajudava a eles a mortificar o seu corpo, a mortificar a sua carne. Viu, irmão? E por que eles faziam isso? Porque a única maneira da vida de Cristo se manifestar em um servo de Deus, em um cristão, fazendo morrer a si mesmo. É esse mortificando a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. Ele tem que sair do caminho para deixar Deus operar. Viu, irmãos? Para deixar Deus operar. Então, eu digo para os irmãos que a vida de Cristo nunca irá se manifestar em uma pessoa que não renuncia à sua própria vida, que não abre mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E se os irmãos talvez digam assim: irmão, mas o irmão está falando isso para nós hoje. Irmão, é incrível, nessa semana toda eu estava pensando em falar isso para os irmãos.
eu estava desejoso em tocar nesse assunto para com os irmãos. Porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil. São tempos trabalhosos. E onde as pessoas estão assustadas, as pessoas estão vivendo com medo, principalmente uma pessoa que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo em sua alma, em sua vida, porque Deus, é o Espírito Santo que pode nos dar essa capacidade, esta força para vencer tudo que está acontecendo aí fora, né? Então olha só, e aqui também o apóstolo Paulo ensinava que um cristão que conseguisse mortificar a si mesmo teria a própria vida de Cristo. Então olha só, se você conseguir mortificar a sua carne, renunciar a sua vida, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, você vai receber, se você é um cristão, você irá receber essa vida de Cristo em você. E a única forma de você receber vida eterna é receber Deus em você, é receber o Espírito Santo, é receber a vida que nunca começou e que nunca vai terminar. Meus irmãos, porque só há um tipo de vida eterna, e essa vida é Deus, porque Deus nunca começou em tempo algum e nunca irá terminar em tempo algum. Nunca começou e nunca termina. Isso é o significado da palavra eterno. Viu, irmãos? Eterno é aquilo que nunca começou e nunca tem fim. Então só há um tipo de vida eterna. É por isso que o profeta desta era, nos ensinou que não há inferno eterno. Não há inferno eterno. Por quê? Aquilo eterno é aquilo que nunca começou. Aquilo que começou um dia, aquilo que começou, que teve um princípio, que teve um começo, vai ter um fim. Tudo que começou um dia irá terminar. E é por isso que nós precisamos da vida eterna em nós. E a vida eterna é Deus. Deus é vida, Ele é a vida eterna, né? Então, para você ter a vida de Cristo em você, para eu receber a vida de Cristo em mim, eu preciso realmente morrer, né? Morrer, mortificar a mim mesmo, a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, para que essa vida possa operar em mim. Então, como ele mesmo dizia, olha só, como ele mesmo dizia, já não sou eu que vivo, mas Cristo agora vive em mim. Então Paulo chega um momento e diz assim, eu não vivo mais. A vida que eu vivo agora, não sou eu vivendo, é Cristo vivendo em mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Há uma diferença em você viver e Cristo viver em você. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não renunciar à sua própria vida, aquele que não abrir a mão da sua própria vida, essa pessoa nunca irá viver. Porque para eu viver, eu tenho que abrir mão da minha vida. Para mim receber a vida de Deus, eu preciso abrir mão da minha própria vida, para que Ele possa viver em mim e eu possa viver. Por isso que ele diz assim, aquele que quer perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que renunciar, que abrir mão da sua vida para viver aqui nesse mundo, ele vai encontrar a sua vida. Aquele que perder a sua vida, ele diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então olha só, naturalmente todos os que nascem vêm ao mundo mediante um germe. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei se você sabia que você, antes de chegar a esse corpo, você era simplesmente um germe.
Aí nós voltamos até ao germe oriundo dos nossos pais, o germe natural, onde nós estávamos. Mas antes de nós sermos um germe, onde nós estávamos? Onde você estava? Irmãos, antes de você chegar a ser um germe, se você é um eleito de Deus, se você é um predestinado de Deus, você estava em Deus, como um atributo na mente de Deus. Você era um pensamento na mente de Deus que iria ser expresso. E queria chegar ao germe de vida do seu pai, o germe natural, aquele germe natural, até você, para que você viesse nascer. E aí o nosso pai e a nossa mãe, por um desejo dos dois, nós iríamos vir à existência. Só que esse germe de vida é um germe, esse germe natural, ele vai se deteriorar. Porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos, porque o homem exterior que Paulo está falando aqui é justamente esse corpo. O homem exterior que se corrompe é o corpo, esse corpo de carne que adoece, que envelhece, e que chegaria a um ponto em que ele iria ter que voltar para o pó da terra. Ter que voltar para o pó da terra. Mas olha, irmãos, assim como existe um germe natural, também há um germe espiritual. E o germe espiritual vem por meio do novo nascimento. E esse germe espiritual é a vida de Deus. É a vida de Deus em nós. Agora, esse germe espiritual que vem através do novo nascimento, que é a vida de Deus, que é a vida zoe de Deus, que vem e habita em nossa alma, esse germe de vida de Deus, essa vida de Deus, ela não se deteriora, ela não se corrompe, ela não envelhece, ela não morre, porque é vida eterna. Porque é vida eterna. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando aqui? Talvez pareça isso soe estranho para alguns, mas isso é um fato, isso é a realidade. Nós viemos de um desejo, de um desejo de um homem com uma mulher, o germe natural, que vai nascer aqui, mas vai envelhecer e vai se corromper. Mas o germe espiritual de Deus, a vida de Deus, ainda que esse corpo aqui um dia caia, mas a alma, a vida zoe, estando na alma, nós iremos sair desse corpo para estar em um corpo onde esse corpo não irá envelhecer, não irá adoecer, não irá enfraquecer. E é isso que nós desejamos, ser revestido dessa nova habitação. Viu, irmãos? Então olha só, o profeta de Deus pregou uma mensagem chamada O Anjo de Deus. Eu queria ler esse parágrafo aqui para os irmãos, que diz assim: agora nós formaremos a fila de oração. Apenas em alguns minutos. E eu quero que você faça isso. Se houver um cético moderno no prédio, ou eu o aviso no nome do Senhor Jesus, para que não fique no prédio durante este tempo, pois o câncer, surdez, epilepsia, eles vêm de um para o outro. Isso aqui a ciência não explica isso. Porque olha só, irmão, Deus, ele é o Criador. Só há um Criador, e esse é Deus. Mas Satanás, ele é um pervertedor.
Ele vai perverter as coisas de Deus. Deus nunca fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver. Mas Satanás, por meio daquele animal que estava lá no jardim do Éden, a serpente, que não era um animal que rastejava, que não era uma cobra, era uma besta. Era uma besta. Aquele animal, ele andava, falava. Você vê o diálogo da serpente com Eva ali no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, né? Lá no capítulo 3, você vê lá, você pode pegar o capítulo 3 e ler. Você vai ver o diálogo da serpente com Eva. Então, Satanás, através da serpente, ele vai perverter aquilo que Deus fez perfeito para uma coisa imperfeita. Porque ele vai levar a mulher, seduzir a mulher vai pecar, a mulher vai cair, vai derrubar o homem. E aí todos que vão nascer a partir dali vão nascer em pecado, em iniquidade. Porque Deus nunca foi desejo de Deus trazer o homem à existência através do desejo sexual. Isso não era o que Deus queria. Quando Deus trouxe Adão à existência, ele trouxe pelo poder da palavra. E Adão iria nos chamar também. E iria nos chamar e nós iríamos vir à existência. Porque a palavra de Deus é poderosa para criar as coisas. E Deus, tudo que Deus criou foi por meio da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Tudo que Deus falou, aquilo veio a existir. Então, o profeta está dizendo aqui, avisando ali a audiência presente, lá naquele tempo, porque isso aqui foi em 47, em 1947. Aí ele diz: olha, se tem alguém aqui, algum cético, algum incrédulo, eu digo para vocês em nome do Senhor Jesus, saiam daqui enquanto nós formos nesse momento de oração pelos enfermos. Por quê? Ele diz que o câncer, surdez, epilepsia, eles vêm de um para o outro. Agora, de que forma, de que maneira? Porque essas doenças que a ciência deu o nome de câncer, epilepsia, né? Todas elas são germes que vêm para o nosso corpo para nos destruir, para nos matar. São germes. Vocês entendem, irmão? Toda doença é um germe. E aquilo é um espírito ali naquele germe. Porque é uma célula que o espírito ali, que Satanás ali perverte, né? Ele vai perverter uma célula na corrente sanguínea da pessoa. Ele vai perverter uma célula, e aquela célula, aquele espírito naquela célula vai tentar convencer as outras células a se apostatarem também. A se apostatarem. Porque o câncer, ele tem um corpo, ele não tem alma. Você sabia disso? O câncer, ele tem um corpo, mas ele não tem alma. Ele há um espírito. Há uma unção sobre aquele tumor, aquela enfermidade ali. Há um espírito ali operando. Vocês entendem, irmãos? É o que acontece? Mas quando Deus opera ali com a cura na vida de uma pessoa, aquele espírito sai e aquela célula lá vai murchar, secar até morrer. Porque a vida que estava operando lá, que era um demônio, saiu. E Jesus chamava as doenças, ele chamava de demônios, são demônios. Toda doença é um demônio ali por trás, ungindo ali, operando ali. É muito sério, irmãos, isto.
Vou explicar isso mais tarde. Ele continua no parágrafo da mensagem. Todos vocês entendem? Quantos me ouviram explicar como as doenças são germes? Olha só, as doenças são germes. E os germes são vidas. É uma vida. Germes com uma vida. Só que uma vida, porém uma vida pervertida, pois ela destrói a criação de Deus. Então, é uma vida pervertida que vai adoecer ali, que vai adoecer aquela célula, e aquela outra célula vai convencer outras células no corpo para matar, para nos matar. Porque o que é um demônio? Um demônio é um atormentador. Então Satanás está sempre nos atormentando com as doenças, com as enfermidades, com as moléstias. Vê aí esse vírus que está matando milhares, já matou, fez milhares, milhões de pessoas. E nós estamos vivendo nesse tempo onde essas doenças iriam irromper, as pessoas vão adoecer, morrer, vírus letais que vão surgir. A única forma de se proteger é com uma máscara, irmão Nonato, é passando álcool gel, irmão Nonato. Isso aí não vai te garantir nada. A gente usa, porque você não pode nem entrar no supermercado hoje, em uma farmácia, em qualquer lugar que você vai, é obrigatório usar máscara. A gente tem que usar, é lei. Mas aquilo não vai proteger você, aquilo não vai proteger você não. A única maneira de você estar inoculado, de você estar seguro, é você ter o Espírito Santo em sua alma, em você. Sei lá em Apocalipse, você vê o anjo saindo e ele recebe a ordem para não tocar nos servos de Deus, mas os outros. Então, se você tem o Espírito Santo, você está seguro, você está protegido, você está guardado, você está inoculado. Bem, irmãos? Então vamos seguir adiante. Você mesmo é um germe. Você vem do germe da vida. Isso está certo. Bem, se você vem por seu pai e sua mãe, um germe de vida. Um câncer é um germe. Uma catarata é um germe. Um tumor é um germe. Tuberculose é um germe. Você sabia que toda enfermidade é um germe? Irmãos, é um germe. Um germe com uma vida pervertida para nos matar, para destruir o nosso corpo, para nos atormentar. Vamos seguir adiante. Mas, diz assim: isso está certo. De onde eles vieram? Que tipo de vida eles são? Os médicos chamam. Isso são nomes médicos. Dizem câncer. Os médicos dizem é câncer. É catarata. E assim por diante. Jesus os chamou de demônios. Então o profeta de Deus está dizendo que Jesus chamou eles de demônios. Porque são demônios operando. São demônios. Demônios. São demônios. Isto está certo. E é isso que são. E qualquer um sabe que um demônio significa um atormentador. O que é um demônio, Mononato? Um atormentador. Um demônio é um atormentador. E é algo que está atormentando o seu corpo. Então é algo que está atormentando você. Você quando está com uma doença, você fica agoniado, né, irmãos? Você fica. Uma pessoa com uma doença grave, ele fica em desespero. Mas aquilo ali é um demônio dando uma unção naquela enfermidade. Ele perverteu aquela célula para atormentar a pessoa e para matar, destruir o corpo da pessoa. Então esses germes de vida são atormentadores, porque embora eles vivam, sua função é atormentar nossos corpos e gerar morte. Então eles vêm para gerar morte em nós. Um filho de Deus salvo não pode mais ser atormentado em sua alma, porque ele crê na palavra de Deus e aceita o que os vasos de Deus lhe ensinam. Mas os seus corpos físicos podem estar sujeitos ao tormento
dos germes de morte do diabo. Por quê? Como já vimos em outra ocasião, nossos corpos físicos são a única coisa que ainda falta ser redimida. Agora o profeta, ele está dizendo, ele está falando sobre todas estas coisas. Mas ele diz assim: a sua alma já foi redimida, o seu espírito foi redimido, mas o seu corpo é a última parte que vai ser redimida. É a última parte. Porque você só vai ser redimido do seu corpo quando você sair desse corpo para estar no corpo que está preparado para você habitar. No outro é difícil. Que é um corpo espiritual, uma teofania, né? Um corpo espiritual. E esse corpo ali não vai adoecer, não vai envelhecer, não vai enfraquecer, não vai se entristecer, etc. e tal. O profeta, quando pregou a mensagem do outro lado da cortina do templo, quando ele esteve lá na sexta dimensão e ele viu aqueles jovens vindo, aquelas pessoas, aquelas jovens, aqueles jovens vindo em direção a ele, dizendo: ó precioso irmão. Ele diz assim, que aquelas pessoas ali eram jovens. A sua idade era na sua flor da idade, seus 18, 20 anos de idade. Ele disse que os dentes brilhavam como pérolas. Ele disse que era uma perfeição maravilhosa. E ele, de onde ele estava lá na sexta dimensão, quando ele foi tirado aqui da cama, que ele saiu aqui, quando ele saiu, que ele olhou lá para baixo, ele viu o corpo dele careca, velho, com rugas, e ele olhou para ele assim: eu não entendo, o que é isso? E ele estava em um corpo jovem. Entendeu? Então, essa é a nossa esperança. É de sair desse corpo para habitar em um corpo melhor que Deus preparou para nós. Então, mas essa é a última parte que será redimida. É o corpo. Glória a Deus. Sobre a tua palavra, eu não sei, eu tenho que ser honesto com o que está diante de mim agora. Você sabia que essas doenças são demônios? Vocês chamam de câncer, pneumonia, tuberculose. Jesus os chamou de demônio. Agora, qualquer um sabe que a palavra demônio significa um atormentador. Não atormentando sua alma. Ele está dizendo, olha, quando você é redimido a sua alma, Satanás não pode mais atormentar a tua alma. Mas os demônios podem atormentar o seu corpo, a sua carne. Vimos? Ele pode pôr uma enfermidade no seu corpo, adoecer uma célula do seu corpo, e você sofrer com o mal. Porque nós estamos em um corpo corruptível. Isso aqui é um corpo corruptível. Irmãos, mas um dia nós vamos habitar em um corpo incorruptível. Glória a Deus. Você está livre disso, por ser o pregador do Evangelho e pela palavra de Deus. Isto está certo, quando você crê, né? Quando você crê, porque assim, às vezes a gente prega a palavra, traz a palavra, mas se a pessoa não crê na palavra, não receber a palavra, ela precisa da palavra. Porque se ela não tem a palavra, aí Satanás vai atormentar ela na alma dela, vai atormentar ela no espírito, vai atormentar ela no corpo. Viu? Porque ela não crê na palavra. Então a única forma de você não ser atormentado na sua alma é você crer na palavra. Quando você crê na palavra, quando você recebe a palavra e você segura a palavra na sua alma, no seu coração, aí Satanás não pode fazer nada. Ele pode até colocar uma enfermidade no nosso corpo. Porque um servo de Deus pode morrer. Um dia nós vamos sair desse corpo aqui, vamos morrer. Eu não sei do que, mas nós vamos morrer um dia. Nós vamos voltar para o pó da terra. Viu, irmãos? Porque esse corpo aqui, meu Deus do céu, você vai ali, faz um servicinho, de poucas horas, quando você chega, você está quase morto, né, irmãos?
Estava falando para os irmãos hoje eu passei o dia que eu não podia nem me agachar por causa da coluna. Eu fui ali no posto de combustível, pôr gasolina no carro e caiu lá uma moeda, e eu fui me abaixar de vez. Quando eu me abaixei, eu dei um grito, irmão, que a moça a frentista até se assustou. Por quê? Porque esse corpo aqui é corruptível, né? Adoece, está sujeito a essas coisas. Agora, eu venho para a cura de seu corpo. Porque esse era o ministério do profeta. O profeta veio com a mensagem de cura, com a palavra de cura, né? Porque Deus enviou ele para essa finalidade, para atrair as pessoas, mas ele tinha uma mensagem, né? Para apresentar ao povo. Porque hoje a coisa está braba, viu, irmão? As pessoas estão atrás hoje de sinais, de maravilhas, mas elas não querem compromisso com a palavra. Se tiver sinais, milagre, maravilha, eles dizem logo, é aqui que ela vai ficar. É aqui que ela vai ficar. Mas quando você vem com uma palavra pura, genuína, para trazer as pessoas a viver uma vida correta com Deus, a ter uma vida centrada de acordo com a palavra, né, para se estabelecer pela palavra, as pessoas rejeitam, não querem. A pessoa chegar no culto desse que nós estamos aqui, pregando assim, desse jeito aqui, se chegar algum crente pentecostal por aí, ele vai dizer assim, Deus me livre, assistir um culto daquele ali, que ali não tem fogo nenhum. Né, irmãos? Porque para as pessoas hoje, o que é importante para elas é o movimento. É o movimento entre eles. É por isso que aqui nós não tem coreografia, aqui nós não tem jogral, aqui nós não tem nada disso, porque nós sabemos que tudo isso é contrário à Bíblia. Isso são programas de homens. Nós temos que nos estabelecer pela palavra. Não adianta trazer coisa para emocionar o povo, as pessoas, e ela sai dali, mas foi muito bonito aquela coreografia daquelas meninas, daquelas crianças, aquele jogral do jovem, foi muito bonito. Aí às vezes as pessoas até choram, nem se emocionam, mas elas chegam em casa e continuam vivendo a mesma vida, vivendo na mesma sujeira, porque a única coisa que pode libertar o homem é a palavra de Deus. É a palavra. Então, se você tem a palavra, Deus opera através da palavra. E a única maneira de nós estarmos seguros é estar com a palavra. Aleluia. Você não pode. Agora, para livrar aquele atormentador, você não pode. Você nunca será salvo e receberá o Espírito Santo, a menos que você creia na palavra de Deus e no homem que está pregando. Isso está certo. É assim que você fica curado, da mesma forma. Então olha só, as pessoas dizem, eu tenho o Espírito Santo, né? O irmão Fred fala aqui agora, o irmão Fred dizendo que tem pessoas que dizem assim, eu tenho o Espírito Santo. O apóstolo Paulo não chegou a dizer assim, eu tenho o Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, eu cuido ter o Espírito Santo. Ele não se gabou, tinha o Espírito Santo na vida dele. Ele tinha, mas ele não se gabava de que tinha. Ele foi humilde o suficiente para dizer assim, cuido eu ter o Espírito Santo em mim. Então nós devemos cuidar ter o Espírito Santo em nossas vidas. Devemos cuidar. Então, uma pessoa jamais poderá receber o Espírito Santo se ela não crê na palavra. Se ela crê somente em parte da palavra. E você quer saber se uma pessoa tem o Espírito Santo? Faça o teste da palavra. Faça o teste. De que maneira, irmão Donato? Use a palavra, apresente a palavra a ela. Diga que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chegar para uma pessoa denominacional e dizer que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não vão crer. Eles não creem. Se você apresentar 10 escrituras, 8 escrituras para elas, mostrando que os apóstolos
todos eles, todos os batismos, todas as práticas batismais forem em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas dizem, não, Jesus disse que é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o mesmo Jesus, a palavra de Deus diz que toda palavra só será válida por boca de 2 ou 3 testemunhas. Porque aquela fórmula lá, aquela ordem, ou melhor, aquela ordem que Jesus deu, você vai ver ela entrar em cumprimento só lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro prega e 3.000 almas se convertem e todas ali foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você dizer, você precisa do batismo em nome de Jesus para ser salvo. Não. A minha igreja, olha o que eles dizem, a minha igreja diz que é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A tua igreja é? Tudo bem. Então fica com a tua igreja para ver onde você vai parar, no inferno. Siga a palavra. Não siga a igreja. Não siga homens. Siga a palavra. Se eu não estou falando a palavra, largue isso. Não tome isto, irmãos. Aí você vem com a mensagem, com a palavra e diz, olha, não tem mulher pastora, não tem mulher pregadora, isso é coisa, isso é paganismo, isso é ensino pagão. Aí você chega e você mostra a escritura para as pessoas. Aí as pessoas, não, mas como não? Como? Você quer dizer que Deus não usa mulher? É a primeira coisa que as pessoas dizem. O argumento principal é isso. Deus não usa mulher, essa mulher prega tanto. Olha o que acontece, irmãos. Fique com a palavra. Se a palavra de Deus diz que a mulher não pode pregar, ensinar, creia na palavra, porque se você não crê, você não recebe o Espírito Santo. E se você vê alguma mulher pregadora por aí pregando, dizendo que tem o Espírito Santo, isso é mentira, que ela não tem, porque ela está contrária à Bíblia. E é o que mais tem hoje. Você é a pessoa que hoje nós estamos no mundo das mulheres hoje. Você sabia que a mulher está em ascensão hoje? Está no topo. A mulher está chegando, está se tornando, vai se tornar a cabeça da coisa. Viu? Então isso é a palavra de Deus. Então o profeta está dizendo, você precisa crer na palavra. Então que tem que crer em tudo que a palavra diz, para que eu possa receber o Espírito Santo. Se eu não creio, eu não posso receber, porque foi o Espírito Santo quem escreveu a Bíblia. Ele inspirou a Bíblia. A palavra é inspirada por Deus. O Espírito Santo foi quem inspirou a palavra. Aí se alguém discorda da palavra, está discordando do que o Espírito Santo está dizendo. E ele diz assim, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Então nós devemos crer na palavra e confessar a palavra. Amém, irmãos? Credes que eu sou capaz de fazer isto? Outra mensagem que ele pregou em 50. Se alguém possui uma educação escolar comum, sabe que um demônio significa atormentador. Você tem um atormentador em sua alma. Veja, o seu pastor. Veja o seu pastor. Você tem um atormentador em seu corpo. É por isso que estou aqui. Então o profeta de Deus veio para uma finalidade, para um propósito. Ele veio com uma mensagem para a noiva de Cristo. Da mesma maneira como Israel foi tirado do Egito em direção à terra Canaã, Moisés foi enviado para tirar Israel do Egito. Da mesma forma, Deus, na última era da igreja, enviou um profeta para tirar a noiva da organização, do sistema organizado de igrejas, para separar um povo. Ele veio para tirar de lá, para separar, tirar de dentro da igreja
da igreja religiosa, né? Do sistema religioso, do sistema organizado, para tirar. De lá, para tirar e separar. E ele diz assim: meu povo sair do meio deles. Porque o sistema organizado, irmão, está em ruínas, está em desgraça. As pessoas estão adorando, pensando que estão adorando a Deus, mas elas não estão adorando a Deus. Muita gente é sincera, vai para suas igrejas, tem sinceridade no coração, mas a sinceridade não irá, a pessoa não vai ser salva porque ela é sincera, por causa da sinceridade dela. Você precisa da verdade. E outra coisa, o inferno está cheio de gente com boas intenções, irmão. Tem muita gente boa dentro do sistema organizado de igreja, muita gente. Pessoas que têm caráter, que têm uma índole boa, pessoas que ajudam outras pessoas, mas elas não serão salvas, porque elas precisam ouvir, receber a palavra, receber o espírito da palavra, e não o espírito de uma igreja, né? Então olha só, muita gente dentro do sistema organizado até diz em Isaías permissão para o mal. Diz o seguinte, Isaías capítulo 45, 7 diz assim: eu tomo a forma a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então, o sistema organizado interpreta isso aqui dizendo que Deus é o criador. Deus cria tanto o bem como o mal. Deus não criou o mal. Deus cria o bem. Deus não é o autor da doença, das enfermidades. O diabo é o autor das enfermidades, porque ele vai perverter a saúde em doença, a justiça em injustiça. Então Satanás, ele é o pervertedor das coisas. Ele perverte, ele muda, ele altera as coisas. Essa é a função de Satanás. Então, quando Isaías está citando isso aqui, né? Está falando o seguinte, que Deus permite o mal. Deus permite. O mal vem sob a vontade permissiva de Deus. Então Deus permite o mal, né? Ele não é o todo mal, ele permite. Viu, meus amados irmãos? O profeta pregou outra mensagem, demonologia, estado físico. Ele diz assim, ele pregou 3 mensagens nesse tema: demonologia, estado físico, estado religioso e espíritos sedutores. E ele diz aqui: agora, há demônios que entram na alma do homem. E isso é na fraseologia, isso seria entretanto, eu diria isto, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma. Então, há um demônio que atormenta a alma. Mas por quê? De que maneira? De que forma? Porque a pessoa descrê da palavra. Para um demônio entrar na alma de uma pessoa, ele entra porque a pessoa não crê na palavra. Mas se a pessoa crê na palavra, o demônio não pode entrar na alma de alguém, de uma pessoa. Eu falei um dia desse aqui sobre sentidos, né? Sentidos, você lembra aqui que eu falei que o nosso corpo tem 5 entradas, o espírito tem 5 entradas, o espírito é na cabeça. Eu falei sobre imaginação, consciência, memória, afeto e razão. São os sentidos do espírito, né? O corpo tem 5 entradas e a alma tem 1 entrada. E na nossa alma só pode entrar 2 coisas: fé ou dúvida. Ou eu creio em toda a palavra, ou eu sou incrédulo e não creio na palavra. Tá bom? Então, terminando aqui
o parágrafo da mensagem, ele diz assim: muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demônio, com demência. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e no entanto está totalmente demente. Então isso aqui é algo que as denominações não ensinam. Você lembra de Saul? Que Saul era atormentado, e quando ele era atormentado por um demônio, e quando Davi vinha e tocava ali a harpa, e aquele demônio saía, né? Muitas pessoas dizem que Saul se